Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vão seguindo o meu canal em YouTube, o canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Atentando sempre quem quiser fazer uma crítica, um comentário, deixar ali nos comentários, dar um like, compartilhar se vocês acharem interessante essas exposições que eu trago aqui dentro do âmbito conceitual, político, filosófico, e principalmente quando se trata desde a perspectiva indígena, onde cabem as críticas, as construções que se fazem dentro desse modelo civilizatório na qual nós estamos inseridos, queiramos ou não, mas que existem muitas críticas, muitos textos, livros, autores, inclusive ocidentais, que fazem críticas, fortes críticas ao próprio sistema que vem oprimindo, que vem deteriorando não apenas a subjetividade dos povos, como também, e ademais, a coletividade sujeita sempre a altos e baixos, a sobressaltos, né? Aquilo que se sobrepõe à realidade, inclusive, aquilo que está fora do nosso domínio, porque está inserido, está incrustado dentro do sistema. Hoje, inclusive, eu vou trazer um autor, um sociólogo norte-americano, chamado Irving Goffman. E eu estou trazendo esse autor à baila das últimas discussões, debates que nos últimos anos têm aumentado, inclusive, o teor conceitual naquilo que é chamado de capacitismo, anticapacitismo. Né? O capacitismo justamente nasce daquela eh, daquela opinião, né, daquele senso comum que parece que as pessoas estão presas a uma estigmatização constante e que esse estigma vem conformado com visões que se justapõem à visão espontânea, natural, já seja sobre coisas, objetos, mas principalmente e essencialmente nos indivíduos, nos sujeitos que fazem parte de uma sociedade. Nós estamos numa luta junto com outras personalidades, inclusive dentro do âmbito indígena, estamos na luta de trazer à luz das informações e principalmente dentro do âmbito do conhecimento, bases teóricas na qual é possível se afirmar ou nos afirmar como críticos de um sistema que não apenas tem oprimido os povos indígenas, os povos afrodescendentes, também tem oprimido várias camadas das sociedades mal denominadas minoritárias, né? Tenhamos em conta que o termo minoritário está sempre atrelado à tutela, como que essas pessoas não podem, por si só, tomar decisões ou fazer parte do círculo social, ou que por alguma questão física ou por algum acidente da vida teve que seguir uma carreira moral, né? Esse é um termo que eu trago, inclusive, desde os textos de Irving Goffman, principalmente um dos textos mais laboriosos que ele dedicou em sua vida para deixar escritos textos que os futuros possam fazer uma compreensão maior, inclusive fazer uma interpretação que possa abarcar todos os possíveis sujeitos, sujeitas que, como diz a palavra sujeito, estão assujeitadas a estereótipos, a categorias, a, a, a percepções que muitas vezes são erradas, né? A preconceitos, né? E, inclusive o próprio termo preconceito vem daquilo preconcebido, daquilo que a pessoa, na primeira impressão, deixa para outra pessoa, e a outra pessoa, normalmente numa intencionalidade de fazer o raio-x,
acaba fazendo um raio-x errado sobre uma outra pessoa, seja pelo seu modo de andar, pelas roupas que ela usa, pelos trejeitos, os gestos. Que dirá então quando nós passamos do âmbito comportamental e entramos para o âmbito da sociedade, como a sociedade vê certos indivíduos, como a sociedade percebe certas pessoas que circulam, que trafegam dentro dos nossos círculos sociais, dentro das nossas cidades, dentro do bairro onde nós nos encontramos, independendo, inclusive, da questão geográfica, que é a percepção de várias culturas em relação a outras culturas, como se percebem povos de diferentes tradições em relação a outros povos, inclusive distantes da sua realidade. Né? E é a partir desse paradigma que eu trago um autor denominado Erving Goffman, que inclusive aqui e eu tenho um dos textos que, como eu falei antes, um dos mais laboriosos em termos de sistematização e de categorias de exterioridade. Que são as categorias de exterioridade? São as categorias com as quais as próprias pessoas vão imprimindo uma percepção, uma concepção sobre um assunto, sobre um ser humano, sobre um grupo social, sobre um conceito, um postulado. Quer dizer, quais são quais seriam os modos esses de percepção que a maioria de uma sociedade tem em relação à sua própria sociedade como espelho invertido, inclusive citando um pouco Jacques Lacan, naquilo que ela se vê, mas ela decide ou colocar um tapume na frente ou decide diretamente incidir sobre essa pessoa, sobre esse assunto, aquela situação, aquele grupo social, impondo sua visão de mundo e, às vezes, condenando aquele que diferenciado, aquele que pressupõe que está fora do contexto das normas, das leis estabelecidas, essa pessoa vem sofrendo um estereótipo e, mediante esse estereótipo, a pessoa vai combinando aqui outras pessoas pensem que esse outro grupo social não possui os direitos necessários, ou pelo menos que ela possa ser contemplada e possa trafegar junto de nós dentro do âmbito da vida. Né? Esse trabalho de Goffman data de sua publicação original data de 1891, né? Eu tenho esse texto em inglês, em português e em espanhol, né? Inclusive, o dia de ontem e hoje me dediquei bastante a estudar esse livro, esse texto, né? Cujo subtítulo diz Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Erving Goffman é um autor que investigou muito a questão da institucionalização total dos modos com os quais o sistema capitalista moderno, eurocêntrico e norte-americano-cêntrico tem tratado pequenos grupos sociais e que, além do mais, ou seja, muito além das críticas que ele faz diante da descrição, porque um filósofo, ele é um pensador, aliás, é um filósofo que descreve uma situação dada a partir de documentos, de notas, de pessoas que estiveram presas, pessoas que estiveram presas em conventos, daí que ele tem um livro que se chama Manicômios, casas de detenções e conventos. Né? Ele faz uma descrição sobre o que é a instituição preventiva de detenção, um centro penitenciário, um cárcere, um cilindro, o que é um convento, o que é um manicômio, que tipo de pessoas são combinadas
a serem jogadas nesses espaços de opressão, espaços de falta de privacidade, espaços de condenação inclusive moral, que a própria pessoa vai introjetando. Se bem esses textos de Goffman, principalmente esse sobre o estigma, né? Porque antes do estereótipo, ele bem coloca o estigma. E aqui eu quero fazer justamente um apontamento como povos indígenas, como povos originários que somos, que esse estigma já começa, os seus primórdios aqui na Biayala, começa desde a chegada de Cristóvão Colombo. Quando Cristóvão Colombo chega aqui no que hoje chamamos de América, que não se chamava América, aliás, nem tinha um título nobiliário de América, por assim dizer, esses estigmas já vieram dentro das caravelas. Quer dizer, quando Colombo chega aqui com toda a sua tripulação, homens brancos, barbudos, que mesmo sem tomar banho, famintos, desesperados, ansiosos, logo de meses em alto mar, mas esses homens chegam aqui e eles percebem um mundo totalmente diferente daquilo que eles conheciam durante os séculos 16, 15 para trás, né? Quando nem sabiam da existência desses territórios. O estigma já vem sendo colocado e que anos mais tarde, quem vem trazer isso à tona foi o franciscano Bartolomeu de las Casas, quando com Gilles Sepúlveda começa uma grande discussão que acaba virando toda uma confusão dentro dos cânones ecumênicos da igreja, quer dizer, eclesiásticos, em função de que o indígena tinha ou não alma. Né? Então, esse já é o primeiro estigma, se formos colocar em termos territoriais, é o primeiro estigma que se enraiza aqui nas nossas terras de Abya-Yala, Pindorama. Né? E isso, se bem o sociólogo norte-americano não contempla desde a questão indígena, mesmo nos Estados Unidos, mas ele faz uma transcrição de uma realidade a partir do que ele viveu a fins do século XIX. O interessante do texto dele que ele também fala sobre a questão da identidade do eu. E aí vem várias classificações sobre como essas identidades do eu vão sendo alinhadas também de forma subjetiva, mas principalmente grupal. A ambivalência, né? Os alinhamentos intragrupais e os alinhamentos exogrupais e a política de identidade, o eu e seu outro, os desvios e normas, o desviante normal, o estigma e a realidade. E, no fim, claro, todos os desvios e comportamentos desviantes que são demarcados pela moral social de cada época. Tem uma carta, inclusive, com a qual esse autor começa, né, que é enviada para a senhorita Launi Hertz, né? E aqui, já no início do texto dele, nós podemos ler a carta, onde está escrito que a carta diz o seguinte, né? Tenho 16 anos e eu não sei como agir. Gostaria muito que a senhora me aconselhasse. Quando eu era criança, não era muito ruim, porque me acostumei com os meninos do quarteirão que caçoavam de mim. Mas agora eu gostaria de ter namorados como as outras meninas e sair nas noites de sábado, mas nenhum rapaz sairá comigo porque nasci sem nariz. Embora eu dance bem, tenha um tipo bonito e meu pai me compre lindas roupas. Passo o dia inteiro sentada, me olhando e chorando. Tenho um grande buraco no meio do meu rosto que, dois pontos, amedronta as pessoas e a mim mesma. E não posso, portanto, culpar os rapazes por não quererem sair comigo. Minha mãe me ama muito, mas chora muito quando olha para mim.
que fiz eu para merecer um destino tão terrível? Mesmo que eu tivesse feito algumas coisas ruins, desculpa, não as fiz antes de ter 1 ano de idade. E eu nasci assim. Perguntei a papai, e ele disse que não sabe, mas que pode ser que eu tenha feito algo no outro mundo, antes de nascer, ou que eu esteja sendo punida pelos pecados dele. Não acredito nisso porque ele é um homem muito bom. Devo me suicidar? Sinceramente, desesperado. É uma carta escrita, extraído de New Directions, de Nathanael West. Inclusive está extraído desse livro que se chamaria em português Corações Solitários, Lonely Hearts. Lonely Hearts. Então ele começa a falar sobre o estigma e a identidade social, né? Aí ele começa, os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mal sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor, uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos. Mais tarde, na era cristã, 2 níveis de metáfora foram acrescentados ao termo. O primeiro deles referia-se a sinais corporais da graça divina, que tomava na forma de flores em erupção sobre a pele. O segundo, uma alusão médica a essa alusão religiosa, referia-se a sinais corporais de distúrbio físico. Atualmente, o termo é ampliamente usado de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal. Além disso, houve alterações nos tipos de desgraças que causam preocupação. Os estudiosos, entretanto, não fizeram muito esforço para descrever as precondições estruturais do estigma, ou mesmo para fornecer uma definição do próprio conceito. Parece necessário, portanto, tentar inicialmente resumir algumas afirmativas e definições muito gerais. Bom, essa seria uma espécie de uma introdução que o autor coloca, e que aqui tem as coisas muito interessantes, porque quando ele diz que o termo é amplamente usado de maneira um tanto semelhante ao literal original, porém, é mais aplicado à própria desgraça do que à sua própria evidência corporal. Quer dizer, a desgraça de nascer indígena, para muitos, principalmente no século XIX e XX, isso se tornou evidente. Tanto é que, por exemplo, nós podemos ver em toda a Via Yala que, em certos momentos da história, muitos indígenas tiveram que servir, por exemplo, ao exército, para eles serem visibilizados e serem aceitos. Porque se eles continuavam divergindo com a sociedade da época e eles se autodeclarando indígena, ele poderia ser, de alguma forma, punido através de opressões, através de repressões, de proibições, coibições, muitas. Aconteceu, por exemplo, no início do século XX, aqui em São Paulo, com o povo preto, que ele não podia sair durante os dias à rua, à luz do dia, ele só podia sair depois das 6 horas, e, em alguns casos, depois das 6 horas da tarde, também não podiam sair, porque as ruas eram tomadas apenas pelos aristocratas paulistanos da época, os senhores, os barões do café, que gostavam de ir para os cafés, para as boates da época, para se divertirem. Encontrar um homem negro na rua, nossa, era realmente dilacerava toda uma estrutura, não podia. E se tivesse algum negro, alguma negra, algum preto, alguma preta, teria que estar fazendo um serviço, mas sempre atrás dos bastidores. E isso transformou-se durante um bom tempo num estigma.
O mesmo acontece com os povos originários. O indígena não podia sair durante o século XX em São Paulo, por exemplo, aqui em pleno centro de São Paulo, indo, por exemplo, a um teatro municipal, porque as pessoas achavam, oh, que horror. Se em pleno século XXI, com a assunção de governos progressistas e a assunção de assumir o compromisso, dando-lhe a oportunidade, inclusive, a que empregadas domésticas pudessem ter direito a fazer viagens aéreas, e muitas pessoas de várias classes sociais ficaram impressionadas, indignadas. Nós já vemos que o estigma, o estereótipo, faz parte desse modelo de sociedade que esses grupos conservadores, ultraconservadores, que ainda possuem esse pensamento retrógrado, ainda querem definir como um pensamento atualizado. Se nós falarmos sobre capacitismo, esse tema do estigma, que inclusive Goffman trabalha muito bem neste livro, pelo menos da autoria dele, ele mesmo fala que a sociedade estabelece meios de categorizar as pessoas pelo total de atributos considerados comuns, naturais, mas também pelos atributos que não são considerados comuns e naturais, e que se reflete principalmente pela fisionomia das pessoas, né? Os ambientes sociais estabelecem categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. Por exemplo, as rotinas de relação social não é o mesmo, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, se aparece alguém de cadeira de rodas, se aparece alguém que tem problemas físicos, fisionômicos, e principalmente no rosto, que o rosto, o nosso rosto é a nossa é o nosso passaporte, o nosso salvo-conduto, né? Então, temos casos de capacitismo, onde as pessoas que são, por exemplo, têm síndrome de Down, pessoas que inclusive têm tatuagem no rosto, não podem ter um emprego, não podem trabalhar num banco, não podem fazer um serviço, não podem ir para lugares públicos, que as pessoas já vão lançar esse estigma preconcebido antes de conhecer, inclusive, a pessoa, do portador de deficiências físicas, da pessoa que já nasceu com problemas fisionômicos, ou mesmo de pessoas que tenham alguma síndrome que seja visível, como neste caso, síndrome de Down. Se bem existem algumas legislações que mudaram bastante esse aspecto preconcebido, pré-requisitado para a pessoa fazer parte de uma sociedade, ao mesmo tempo, é mínimo, principalmente nas nossas sociedades eurocentradas, latinocentradas e cristãs. Existem ainda esses grandes complexos que não são devidamente pedagogizados nas escolas, não há uma educação, por exemplo, educação para as diferenças, de aceitarem todos os tipos de pessoas, independente das suas deficiências, das suas limitações, inclusive psicológicas. Nós vemos em sociedades como aqui em São Paulo, por exemplo, que sim, apesar das pessoas não fazerem, não exteriorizarem esses sentimentos, mas as pessoas já falam uma das outras por alguma coisa, por alguma roupa, porque tem o cabelo pintado, porque o nariz é torto, porque a pessoa não tem um braço, não tem uma perna. E eu mesmo tinha sido testemunha de andar pelas calçadas e justamente ter uma pessoa paralítica que anda de cadeira de rodas pela calçada ou anda de muletas, que é pior, e a pessoa ela não tem como não causar um certo transtorno no trânsito, e as pessoas já começam a olhar mal para essa outra pessoa, dizendo que essa pessoa está atrapalhando, que isso aqui é uma pessoa que está ocupando espaço, ou porque uma pessoa que já tem
diminuição da sua velocidade ao caminhar por causa da sua faixa etária, já é expurgada, já é espichada, e às vezes tem casos, inclusive, de violências gratuitas, que nós por aí já estamos cansados de ver e ouvir até pelos grandes meios de comunicação, que às vezes porque a pessoa é preta, porque a pessoa não tem, inclusive, as características daquelas pessoas que são permitidas entrarem em lugares públicos, em teatros, em cinemas, né? Isso a gente vê todos os dias, em todos os lugares, né? Então, e em sociedades onde a educação já é fraca, é pífia, existe ainda mais essa complexidade de fazer entender às pessoas que todas as pessoas, todos os seres humanos, eles têm direito a fazer uso de todos os espaços, né? Mas aqui também a situação já vai piorando na medida que os cânones dessas categorias, os cânones categóricos, ou a categorização desses cânones, vão avançando segundo a moral do indivíduo. Por exemplo, a pessoa que acabou de sair da cadeia, essa pessoa não consegue ser ressocializada, e muitas vezes existe a hipocrisia de que, não, eu converso com todas as pessoas, aquele rapaz acabou de sair da cadeia, não, e eu não tenho problemas. Não, ela vai ter problemas sim, porque ela vai olhar para esse outro indivíduo não com os olhos dele, senão com os olhos de uma sociedade que reflete categorias de normatividade, de disciplinas normatizadas, que todos devem seguir. Então, uma pessoa que esteve fora do, do jogo, da lei, dessa lei que foi imposta, já é combinada a, digamos, para ser mais direto, a se retirar do convívio social. E se ela tentar entrar no convívio, nesse convívio social, ela vai ter que disfarçar as suas limitações morais, em termos de que ou a pessoa esteve presa, ou porque a pessoa esteve internada numa casa de repouso ou numa clínica psiquiátrica, ou porque esteve, inclusive, em comunidades terapêuticas cristãs, né, pessoas que têm problemas com pessoas usuários de drogas, por exemplo, como acontece, inclusive, aqui em São Paulo, em todas as grandes cidades, né, as pessoas que fumam crack. Então, quando nós atentamos para a leitura de Irving Goffman, principalmente nesse texto, que inclusive eu vou compartilhar aqui nos comentários, e nós vamos fazendo uma retrospectiva dessas categorias de estereotipização, se se quer. Então, aí que surge o âmbito histórico nisso, que não é uma coisa que surge a partir do século XIX, senão que aqui, pelo menos em nosso território, já é uma coisa que veio de uma prévia cuja história está aí para ser contada e para ela ser objetivada desde esses detalhes. Como surge o estigma do ser do indígena dentro das nossas sociedades. Se bem nós estamos vendo que hoje está dando um avanço dentro da opinião pública, dentro do que a sociedade fala, do que a sociedade pensa, né? Ou como se fala em grego, a doxa, né? Mas ainda existem preconceitos em relação a um preto, a um indígena, a uma mulher gorda, a uma pessoa, inclusive, extremamente magra. Existem esses preconceitos e essas pessoas são estigmatizadas, né? Por exemplo, como fala na carta dessa menina nesse trabalho, que começa aqui, inclusive, já uma a apresentação do livro que surge a partir dessa paráfrase, desse texto, desse enxerto de um outro texto, onde a menina convida, inclusive, a pergunta sobre o suicídio, ao se ver ela também, que ela não vai ser aceita por mais que ela saiba dançar bem. Imaginemos aquele detento que acabou de sair da cadeia, que deve ser um cantor
deve ser um autor de poesias, mas pelo fato de ele ter estado preso, ele não vai ser aceito, ele não vai ter uma vaga no círculo literário, ele não vai ser convidado pelos grandes críticos de literatura, ou mesmo se ele é um dançarino, se um rap, ele muitas vezes não vai ser convidado pelo único fato e que inclusive Goffman denomina de caveira moral, e que aquela caveira moral acaba sendo introjetada pela pessoa, que inclusive isso é exemplo na carta dessa menina, né, porque ela introjeta para si o seu total desprovida totalmente de algum atributo que a sociedade venha a tomar como um atributo certo, porque faz parte das regras do jogo dessa sociedade. Esse texto aqui é muito bom porque ele trata também a questão do capacitismo. E o anticapacitismo já deve vir acompanhado de uma proposta que o próprio, dentro da própria gramática, o capacitismo fique fora. Porque quando nós falamos de capacitismo, já estamos pensando inconscientemente em alguém que não está nas mesmas condições iguais, seja em termos físicos, seja em termos psicológicos, seja em termos emocionais, do que aquela que diz estar seguindo as regras do jogo, que está dentro da lei, que fisicamente ela vai ser aceita porque faz parte desses cânones seja da moda, seja da estética, da silhueta da pessoa, né? Seja por vários motivos. A sociedade em si, ela é uma produtora de estigmas, ela é uma produtora de preconceitos, de preconcebidos postulados, de preconcebidos pensamentos sobre uma tal ou qual pessoa. Se alguém vê aquele rapaz que vem vindo na nossa frente e que é um rapaz que já é catalogado porque usa um boné, porque tem umas roupas assim, e as pessoas, inconscientemente, mesmo que ela não queira, ela vai estigmatizando essa pessoa e vai colocando nela um anticapacitismo, ou seja, uma anticapacidade de ser, inclusive, um ser humano, primeiro, antes de mais nada, de qualquer categoria de exterioridade, de qualquer categoria social, ela já está impugnada de uma possibilidade de ela se aproximar à sociedade, inclusive àquela pessoa que já está desenhando na mente dela o que supostamente ela acha sobre esse ser humano que ela vê na frente. E o anticapacitismo, ela deve abranger todas as questões ligadas a esses preconceitos, a esse preconcebimento, chamemos-lo assim, né, sobre o que uma pessoa é ou deixou de ser. Porque quando nós levamos isso para a área da educação, a partir desse contexto em que nós devemos formar os novos cidadãos, cidadãs, o novo ser humano, a partir de uma descomplexidade da visão de ser do outro, ou seja, do eu do outro. Nós temos que pensar que o capacitismo surge diante de uma necessidade de um outro se afirmar como um absoluto diante dessa pessoa que ela acha que ela é inferior. Inclusive, essas categorias, inferior, superior, inferior, também devem do mesmo extrato, também devem desse escopo de um pensamento suposto, né, de que a pessoa é incapaz de fazer isso, né? E, no entanto, se nós começarmos a fazer uma pesquisa, nós encontramos, por exemplo, falando em síndrome de Down, como eu falei antes, existem em muitos países do mundo pessoas com síndrome de Down que, inclusive, exercem muito melhor uma função de qualquer outra pessoa
não síndrome de Down. Então, o que acontece aí também dentro desse aspecto? Vamos lá, dentro do âmbito do trabalho, também existe um preconcebido de que se essa pessoa, por ser síndrome de Down, ela tem aptidões, essa aptidão ela deve ser sugada, ela deve ser é, trabalhada a fim de trazer produtividade para o banco, para a empresa, para uma firma, para qualquer lugar onde essa pessoa estiver desempenhando uma função, né? O estigma que ele mostra aqui justamente é esse estigma de raiz, que ele já começa, inclusive, tratando o problema do estigma desde a época dos gregos. Quer dizer que na Grécia já existiam esses preconceitos, já existia também, vamos lá, uma função do riso, do xiste freudiano, da piada no sentido freudiano, de uma pessoa que, por exemplo, tem um olho mais torto que o outro, ou o nariz não sei o quê, ou porque falta uma orelha. Que dirá, então, dessa pessoa que não tem um braço, que não tem a perna, ou que às vezes não possui os dois braços nem as duas pernas, ou nasceu com deformações congênitas. Essa pessoa, por exemplo, por mais que a sociedade faça o que ela fizer, se a própria pessoa que possui essa deficiência ou essa carreira moral imposta também pela sociedade, no caso do ex-detento, no caso de pessoas como, por exemplo, o caso de Lima Barreto, que ele escreveu um livro, inclusive, das memórias de hospício, onde ele vai comentando como se configura esse mundo, que a pessoa que sai daí, ela nunca mais vai abandonar esse lugar na qual a sociedade e essa instituição total, né, implicou nela um pensamento, e esse pensamento é introjetado pela pessoa. Essa pessoa não consegue se libertar mais, não consegue se libertar mais desse pressuposto que propalado, né, pela própria instituição. Por mais que essa pessoa tente se libertar dessa institucionalização psíquica, essa pessoa não consegue porque a memória dela já está implícita ali. Então, o capacitismo, acompanhado com uma crítica de raiz, e aqui eu vou deixar bem claro que esse texto, pelo menos para mim, é uma base teórica fortíssima para defender o anticapacitismo, que não é somente por uma questão de deficiência física, é também por uma questão de carreira moral, de carreira moral. Por exemplo, aquele pequeno traficante que foi preso, ele acaba introjetando essa carreira moral. Ah, eu sou um traficante, bom, é isso, e aí? O que você quer que eu faça? A mesma coisa acontece com uma pessoa descapacitada. Vamos fazer a análise literal dessa carta, inclusive dentro da sua morfologia e semântica, o que a menina imprime é a incapacidade dela de perceber que, se bem ela, por mais bem que dance, o fato de não ter nariz, ela vai ser vista desde longe e vai ser, as pessoas vão ter uma ideia preconcebida dela. Nossa, essa menina não tem nariz, que horror! Mas isso também vale para um ex-detento ou um ex-internado de um centro, de um hospício, dentro de uma fazenda terapêutica para pessoas com problemas de drogas, de álcool, né? Então, como que essa pessoa vai se conseguir inserir dentro de uma sociedade, dentro de um grupo social, seja qual ele for, se alguém que saiba que essa pessoa esteve internada por problemas de drogas, ela vai ser, de alguma forma, já vista assim à distância. E essa é a base teórica que traz Erving Goffman nesse livro Estigma, e que ele já começa bem tratando
não sempre de forma tautológica, mas sim a partir do seu complexo narrativo, que começa já na Grécia. E isso aqui, meus amigos, minhas amigas, é muito bom sempre fazer as críticas à sociedade, como muitos autores continuam, inclusive, fazendo, autoras, pensadores, pensadoras, pesquisadores, pesquisadoras, e não nos esquecer que essas críticas feitas pelos próprios pensadores de Ocidente, neste caso dos Estados Unidos, traz à superfície realidades que até o dia de hoje, infelizmente, continuam implícitas dentro da nossa sociedade e infere importância, inclusive, tratar sobre esses assuntos, porque incide, no geral, no inconsciente coletivo das pessoas, né? Tratar a questão do preconceito é tratar de raiz a problemática conceitual dentro do bojo, dentro do escopo do que é o descritivo, daquilo que se narra, daquilo que se conta com, com termos de especialistas, de médicos, de pesquisadores, mas que isso aí deve ir muito além. E esse além ao qual eu me refiro é justamente a questão da educação. A educação ela é chave para tudo quanto é porta e portão. Porque sem uma educação de verdade, como vai ser possível fazer entender às pessoas que os seres humanos não temos o domínio de todas essas coisas como se pensa? Inclusive, já houveram autores ocidentais fazendo a crítica a um suposto domínio que nós teríamos, inclusive, sobre as nossas próprias forças interiores. Muitas vezes nós não temos, mas sim nós temos as ferramentas necessárias para fazer compreender as pessoas, principalmente as novas gerações, que, primeiro, não é por uma primeira impressão que você vai vai conseguir construir a imagem dessa pessoa que você vê na frente, porque essa pessoa pode não ter o nariz igual que nós, pode não falar igual que nós, pode ser de pele mais escura, mais preta, mais clara, o cabelo mais ou menos cacheado. Ela pode ter 500 mil coisas que parecem ser diferentes, que estão fora daquilo que é normativo, daquilo que está na moda, daquilo que é repetido e passa e liquidificado uma e mil vezes. Tem que educar as pessoas que todos os seres humanos eh, somos parte desse cosmos, que toda vida humana importa, que todo ser humano, sim, está cumprindo sua função como ser humano, como ser vivo, como ser biológico e principalmente como ser social. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu vou compartilhar aqui o PDF desse autor para vocês mesmos lerem. E aqui eu quero fazer um parêntese de que é bom trazer à baila de todas as discussões as bases teóricas ocidentais, inclusive porque, como eu falei desde o início desse vídeo, os próprios autores da Europa e dos Estados Unidos, também do Japão, fazem grandes críticas ao seu próprio sistema, que foi imposto, inclusive, pela colonização, pelas guerras, por qualquer dos motivos que forem, mas que são civilizações que já vêm sendo moldadas mediante um cânone que constrói uma ideia de que existe só uma forma de ser e existir, quer dizer, unidimensional. E é desde aí que nós temos que partir para depois, desde a nossa perspectiva, desde a Yala, ou desde a América Latina, e principalmente desde a perspectiva indígena, começar a perceber que esses autores, se bem colocaram de forma raizal na literatura, nas obras literárias e críticas do pensamento, mas que há um contraforte muito mais poderoso e que se situa cronologicamente um tempo muito atrás. Quer dizer, quando eu trago sempre à baila dessas discussões
o tal do descobrimento de América, que se bem diria o professor do céu, é um encobrimento do outro, pois é nesse encobrimento do outro que começou o grande estigma dos povos originários, que depois se seguiu com os povos vindo escravizados da África e que até hoje continua com os periféricos, com as pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, dislalia, dislexia e tantas síndromes que, inclusive, eles mesmos combinaram a dar-lhe um nome e sistematizar isso para tentar ver se pode haver alguma solução para elas. Mas a solução ela não é farmacológica, ela não atravessa somente a esteira clínica, ela parte principalmente pela educação. É isso aqui, meu amigo, minhas amigas, meus amigos, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, boa aurora, bom crepúsculo, e deixo aqui essa marca para mais uma vez nós trazermos as críticas e os comentários para ver se conseguimos melhorar o mundo, primeiro desde nosso lado subjetivo e logo desde o lado coletivo, de forma pluriversal. Muito obrigado.